O governo federal anunciou que os Correios finalmente serão privatizados, ou pelo menos vai ser mandado o projeto ali para a Câmara dos Deputados para a privatização de 100% dos Correios. Diferente de outros processos de privatização, né, que na Eletrobras está sendo discutido, mas ainda com a manutenção de algum tipo de controle por parte do governo, não. Os Correios eles vão ser completamente privatizados. Ainda não se sabe como que vai ficar a questão dos telegramas, cartas e outras coisas que ainda são monopólio do Estado, e aliás até uma questão de segurança nacional. Será que é boa essa ideia, hein? Será que os Correios... Porque, não, professor, correio é horrível, né? É sempre precarizado, atrasa, é caro. Será que é bem assim mesmo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre o assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, a plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto, então bora pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte, ó, os Correios, ele com certeza, né, são uma das empresas mais antigas do mundo, mudou de nome na década de 60, mas ainda é, né, muito parecido com aqueles Correios que a gente tinha lá no século 17, né, do período da coroa, etc. O Correio, ele é responsável por algumas coisas que são monopólio do Estado, que nem eu falei, né, cartas, telegramas, outras coisas, mas algumas coisas que têm o capital aberto, o mercado aberto, então entrega, por exemplo, de encomendas, etc. O que está sendo pleiteado hoje pelo governo federal é a privatização completa dos Correios. Só que para uma empresa estatal ser privatizada, ela tem que passar pelo Congresso. Isso quem deliberou foi o STF, o nosso Poder Judiciário. Não adianta você, não, quero vender tudo. Não, não pode. O que o governo federal pode fazer é vender as subsidiárias. Então, sei lá, no caso da Petrobras, quero vender um poço de petróleo, quero vender uma, sei lá, distribuidora, uma refinaria. Isso pode. Agora, a empresa como um todo, para ser vendida, tem que ter autorização do Congresso. O que seria, por exemplo, como o caso dos Correios. E hoje os Correios ele tem cerca aí de 45% de aprovação por parte da população nesse processo de privatização. E muito por conta dos maus serviços prestados nos últimos anos, pelo menos no imaginário popular, né? A gente vê uma série de memes com a galera do Correio jogando sinuca enquanto deveria estar trabalhando, enfim. Os Correios não estão com uma fama muito interessante, digamos assim. E porque muita gente pensa que os Correios, ao longo dos últimos anos, deu uma série de prejuízos. Vamos tentar levar um pouco mais a sério aqui essa discussão. Primeira coisa, os Correios, assim como uma série de outras empresas, elas sofreram muito na década de 80, quando o Brasil entrou numa crise muito grande, a chamada década perdida, e passou por um processo de sucateamento. Ou seja, o governo federal não tinha dinheiro nem para sustentar, para controlar a inflação, muito menos para ficar investindo em Petrobras, Vale, essas coisas, os Correios, por exemplo. Quando a gente fala, então, da década de 90, é uma década que os Correios passaram praticamente 10 anos sem receber investimento, e os Correios não receberam investimentos na década de 90 e começaram a receber um pouquinho mais no início dos anos 2000. Então, claro que é uma empresa, se comparar a outras transportadoras mundiais, que é muito mais precarizada, pela falta de investimento do próprio governo federal. Hoje em dia, e aí a gente fala, né, professor, mas dá muito prejuízo, então não é só a questão da precarização. A gente tem um monte de gente, por exemplo, funcionários que foram se aposentando e não suplementou, não teve novos concursos para repor aquele pessoal que tinha saído. Os Correios perderam muitos funcionários nos últimos anos. E, obviamente, o cara que cuida da gerência, que cuida da entrega, que faz, enfim, não tem mais gente para fazer, óbvio que vai atrasar e vai acabar precarizando o serviço. Mas mesmo assim, nos últimos anos, se a gente comentar que o Correio dá prejuízo, isso é mentira, galera. Os Correios, eles deram prejuízo, se eu não me engano, durante 4 anos, vou colocar para vocês a imagem aí, mas os outros anos, o Correio foi uma empresa lucrativa, tá? Pessoal, mas dá muito pouco lucro. Como assim? Até concordo, deveria receber mais investimento do governo federal. Mas um ponto bem importante. Você não acha, então, que se a gente privatizar os Correios, por exemplo, o serviço ele vai ficar ainda mais barato e ele vai ficar melhor? Existem problemas nesse raciocínio, por quê? Eu sou totalmente favorável à abertura de mercado. Então acho que tem que participar o tanto de empresas possível. Quer trazer 35 empresas americanas, 47 empresas japonesas, 105 empresas nigerianas? Traga. Lei da oferta e da procura. Quanto mais empresas concorrerem pelo serviço, melhor. A tendência é que o serviço ele seja melhor, né? E que ele cobre um preço menor. Então vão abrir mercado, atrair o máximo de empresas possível. Agora, privatizar completamente uma empresa que está lucro e que já tem a livre concorrência, vocês sabem, galera, que muitas transportadoras hoje aqui no Brasil, quando elas querem fazer um frete para um local distante, muitas vezes você contrata a empresa privada terceiriza o serviço, contrata o correio, porque só o correio é a empresa nacional que tem a capacidade de entregar em todo o território nacional e que cobra, em geral, um preço por frete muito mais barato do que as empresas privadas. Ou seja, hoje, fazendo a concorrência com todas as empresas de transporte que existem
acontecer no Brasil, de maneira geral, claro que tem exceções, né? Mas de maneira geral, principalmente para as áreas mais interioranas, a gente percebe que os Correios, eles são mais baratos e eles são mais eficientes do que as empresas privadas, tá? Outro ponto importante, professor, tem também uma questão, mas se a gente privatiza, o serviço vai ser muito melhor. Pode até ser que seja, né? Se a gente pega, por exemplo, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Mas a gente não pode esquecer que os Correios, transporte, entre outros, é um serviço também que não é um serviço somente mercadológico. É um serviço muito social. Poxa, pessoas que moram em regiões mais pobres, mais desassistidas, não tão lucrativas assim, elas também merecem ter um serviço disponível de entrega para elas. Ah, não, mora num lugar pobre, então você não pode receber encomenda. Ou se for receber encomenda, tem que esperar, sei lá, 5 meses para receber. Pô, vai excluir ainda mais essa pessoa do processo de globalização econômica, etc. Então os Correios, ele tem esse papel de aproximação, um papel de trazer regiões mais desassistidas para uma região mais próxima, né? Trazer ali a comunicação, o transporte de maneira muito mais eficiente. Se a gente privatizar esse mercado, será que essas regiões mais desassistidas, elas vão ter o mesmo empenho das empresas privadas para conseguir realizar entregas lá? Penso eu que não. Então, qual que é a minha proposta? O que eu penso que tem que acontecer? E aí fica a minha opinião, quero inclusive saber o comentário de vocês. Deixa aí nos comentários. O Correio não pode ter monopólio. Talvez de alguns serviços, né, que remeta aí à segurança nacional, pô, perfeito, a gente pode pensar sobre isso. Inclusive no próprio processo de privatização, quando for privatizado, a questão de cartas, telegramas, que faz parte da segurança nacional, ainda vai ficar sob o monopólio do Estado durante 5 anos e só depois eles vão pensar no que fazer. Mas beleza, os outros setores ali, encomendas, tal, você quer abrir mercado? Que abra, perfeito, tenha que abrir. Agora, privatizar uma empresa que já tem um mercado bastante concorrencial e mesmo assim entrega em lugares muito distantes e ainda dá lucro, se bem gerida, eu acho que é um desperdício. Eu não sou contra a privatização, tá? Eu acho que tem sim, acho que a gente tem que ter uma discussão séria sobre o assunto. Então, cada empresa, ela tem que ter um nicho importante, ela tem que ter uma discussão importante. Sei lá, a empresa estatal de camisinha, por exemplo, da região norte, talvez seja... Para quê? É uma empresa lucrativa? É uma empresa que tem um papel social muito importante? Não é. Pô, privatiza. Para que o Estado vai ficar? É cabide de emprego aquilo? É uma coisa que não serve muito socialmente nem economicamente para o Brasil. Agora, o Correio, que economicamente gera lucro e socialmente é super importante, não sei por que privatizar uma empresa de capital de ampla concorrência, aliás, que dá lucro para o Brasil e oferece um serviço relativamente interessante. Agora, se abrir concorrência e aí sim o Correio começar, sabe, colocar mais empresas no Brasil, né, começar a ter mais concorrência, baratear o serviço, tornar mais eficiente, e o Correio começar a representar prejuízo e não oferecer esse papel social mais importante, por que não privatizar? No momento, eu não acho interessante. O primeiro passo seria abrir concorrência para depois talvez privatizar. O que a gente está fazendo é privatizando e mantendo um mercado relativamente fechado, poucas empresas participando, justamente por conta da regulação estatal. Não penso que seria a melhor saída, tá? E você, galera, o que pensa sobre o assunto? Os Correios têm que ser privatizados? Tem que manter esse mercado fechado como é hoje, com uma regulação? Inclusive a Anatel, muito possivelmente, vai ser responsável por essa nova regulação dessa empresa privada, tá? Será que é interessante isso? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, acho que era mais isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa nos comentários, quero saber. Beijo, abraço, tchau e tamo junto. Falou!